Fala, guerreiro e guerreira, tudo certo? Eu me chamo Daniel Sampietro e seja muito bem-vindo ao Cartas e Espadas. O assunto que tenho para tratar hoje, cara, ele acho que faz uma pegada um pouco diferente do que é costume, mas é algo muito importante de ser falado. E visto ainda mediante os últimos vídeos que eu lancei, onde eu falei de guerra, onde eu falei de guerra interna, onde eu falei que a gente não pode desanimar, que a gente tem que continuar. E até mesmo um vídeo que eu lancei no Instagram, lá no IGTV, contando um pouco do meu testemunho na gravação de um dos últimos vídeos que eu gravei. Eu estava aqui hoje à tarde e eu estava caminhando pelo YouTube, assistindo alguns vídeos, achei um vídeo lá de um esporte que eu curto, o rapaz falando um pouco, ele começou a falar de outra pessoa, de outro canal, que não tinha nada a ver com o conteúdo dele, pedindo ajuda, que as pessoas ajudassem esse cara porque ele estava passando por algumas dificuldades e tal. E aí eu fui e entrei no vídeo do cara e o cara falou sobre algo que ele estava passando e eu fui atrás de saber o que era esse algo que ele estava passando. E eu acabei chegando em algumas questões que me fizeram pensar muito, que me fizeram refletir sobre algumas coisas e me trouxeram a fazer esse vídeo. E eu sei que isso é bom e que isso vai abençoar a tua vida, porque eu creio que o meu testemunho vai ser a forma de Deus falar com você, para te ajudar a permanecer de alguma forma. E, e nesse vídeo, cara, eu quero ser bem aberto, eu quero contar um pouco sobre mim, sobre como é viver a vida que eu vivo, como é lutar as lutas que eu luto. Sabe, uma frase, eu acho que uma vez eu falei para minha mãe, é que quem vê um avião no céu voando acha bonito o voo, mas só quem está dentro do avião sabe das turbulências que o avião sofre. Quem vê de baixo acha bonito, acha vistoso, acha legal ver aquele pedaço de ferro voando no céu, mas quem está lá dentro sabe das turbulências, das dificuldades que existem dentro desse avião. Eu queria começar dizendo aqui, eu geralmente não faço roteiro pro canal, é algo que eu queria dizer, né? Eu geralmente não faço roteiro. Eu tentei fazer roteiro uma única vez e foi a vez que eu me quebrei, que eu me frustrei. Mas eu não faço porque eu não gosto de ficar segurando coisa e ficar lendo coisa enquanto eu falo, a não ser que seja a Bíblia, né? A não ser que seja a palavra de Deus, eu gosto de estar lendo. Mas hoje eu fiz isso, cara, porque hoje eu quero quebrar um pouco a rotina para te trazer uma realidade diferente, sabe? A gente ainda está em setembro, né? Existe um movimento chamado Setembro Amarelo aí, lutando contra a depressão, contra o suicídio. E eu quero falar um pouco sobre isso, cara. Eu quero falar um pouco abertamente sobre isso. Antes de começar, eu queria pedir para você descer aí embaixo, deixar um like, deixar um comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho, aquela coisa padrão. Quero te pedir isso, porque isso é importante. Mas eu queria começar dizendo assim, que nós sempre achamos que mais ninguém sofre o que a gente sofre. Eu queria que para começar esse vídeo você começasse a entender que, cara, as lutas que você passa, eu também passo. Muitas pessoas ao teu redor passam. Mas a verdade é que nós olhamos para os outros e enxergamos eles muito melhores do que nós. Mas a verdade é que todos nós somos seres humanos. Todos nós passamos por luta. Todos nós erramos. Mas todos nós temos que continuar caminhando, lutando para fazer o nosso melhor. E eu anotei aqui alguns pontos sobre o que eu queria dizer. E eu queria começar falando sobre isso mesmo, que hoje em dia a gente tem na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, a idolatração de algumas pessoas, a idealização de algo perfeito. Algumas pessoas até se chamam de fadas, como que é? Fadas sensatas, né? Os fados e as fadas sensatas. Cara, ninguém é perfeito. Ninguém é um fado sensato, ninguém é esse conceito de perfeição que as pessoas hoje estão criando. Ninguém é perfeito. Cara, a única pessoa que foi perfeita nessa terra, em tudo, foi Jesus. E ele nos chama justamente porque nós somos imperfeitos. E Jesus veio para a terra justamente porque nós somos imperfeitos. Ele veio para nos salvar, para trazer santidade, para trazer capacidade, para que a gente tenha capacidade de nos aperfeiçoar nele. Mas a perfeição a gente só vai ter quando ele voltar e a gente for glorificado nele. Para quem lê as escrituras aí, estuda um pouco de Apocalipse, sabe disso. Mas a verdade é, eu e você não somos perfeitos. E a gente pode olhar para todos os heróis da fé, a gente pode olhar para todas as pessoas e ver como eles eram imperfeitos. Como Abraão, em tantas provas de fé, ele falhou e acertou na última prova, que foi quando ele entregou o filho Isaac para Deus. Mas em todas as outras provas de fé ele falhou. Davi, um homem cheio de Deus, um homem que era um homem considerado segundo o coração de Deus.
diante de situações da vida, ele abriu mão de tudo, abriu mão de tudo para pecar. Homens que falharam, mas homens que perseveraram e continuaram lutando e lutando para um dia se tornarem heróis para mim e para você. Eu estou gaguejando um pouco, estou falando um pouco assim, porque o assunto que eu vou falar hoje mexe um pouco comigo, porque fala diretamente do que eu tenho vivido. A terceira coisa, eu vou ler aqui, né? É, a terceira coisa, né, eu coloquei aqui, que tem problemas com ansiedade, né? Desatenção, falta de disciplina, etc. Cara, eu sou assim, sabe? Eu conversei, quem conhece a Amable, uma das nossas missionárias da igreja, eu conversei com ela já sobre isso, conversei com a irmã Dena também, cara, por quê? Porque eu luto constantemente contra a ansiedade, eu luto constantemente contra a minha desatenção, eu luto constantemente contra perfeccionismo, eu luto diariamente contra essas coisas, porque essas coisas diariamente afligem o meu coração. Sabe, eu gravo os vídeos de noite, porque fica tudo escuro, eu uso só essa luz que está aqui para iluminar minha cara porque eu acho que melhor o vídeo. Mas hoje eu tô gravando aqui de tarde, tô gravando com, sei lá, carro passando na rua, essas coisas, que eu geralmente evito. Por quê? Porque eu tento fazer uma coisa perfeita, a melhor coisa possível. Mas nem tudo é perfeito e nem sempre a gente acerta nesses detalhes. Mas se nós cremos que estamos fazendo algo por Deus, então vai ser bom, porque é Deus quem faz e não a gente. Eu faço o meu melhor, mas quem faz o bem, quem faz a coisa ser boa, é Deus, não sou eu. Eu podia estar gravando, cara, só com o meu celular, sem esse microfoninho aqui, podia estar gravando de qualquer jeito que fosse, podia estar gravando com uma câmera do ano 2000. Se Deus tá nisso, vai dar certo. E é isso que eu tenho colocado na minha cabeça, porque a ansiedade me quebra, a desatenção me quebra, é difícil, tem algumas semanas que eu fico louco porque eu quero gravar, eu quero fazer alguma coisa, mas eu me sinto travado, eu me sinto naquela ansiedade, naquela coisa ruim, tudo isso me trava, cara, cara, a minha mente, ela é uma loucura, mas Deus está aqui comigo. E é isso que eu tenho trabalhado, é isso que eu quero, é isso que eu tenho passado para vocês. Mesmo sangrando, mesmo sofrendo, eu ainda tô com a espada na mão e eu vou continuar caminhando, eu vou continuar lutando, porque é isso que eu nasci para fazer. Eu nasci para fazer algo, eu vou lutar por isso. Mesmo que seja difícil a caminhada, eu não vou parar. Porque Deus sempre coloca pessoas na minha vida para me mostrar que Ele está comigo, para me mostrar que existe solução, para me mostrar que eu vou vencer e que eu já venci nele. E hoje eu espero, em nome de Jesus, que eu seja uma pessoa dessa para você, te mostrando, cara, que você pode continuar lutando, que você precisa continuar perseverando, porque a luta ainda não acabou. E eu tenho essas lutas, eu falei em alguns vídeos sobre luta, sobre isso e aquilo, mas hoje eu quero falar sobre a minha luta. A minha luta é essa, cara, eu luto contra essa ansiedade, eu luto contra a minha desatenção, a minha dificuldade no aprendizado muitas vezes. Cara, eu tenho dificuldades na faculdade com o aprendizado. O começo da quarentena para mim foi muito difícil, foi o período acho que mais difícil assim da minha vida, na questão de ter que gerir tudo que estava acontecendo comigo e não conseguir fazer nada por causa da ansiedade. E eu comecei a me ver mal, comecei a me ver para baixo, porque eu não estava conseguindo gerir aquilo que devia ser tão fácil para mim. Mas não é, cara, não é fácil, porque era muito fácil para os outros, mas para mim não. Porque na verdade eu não estava olhando a verdade dos outros. Porque para os outros também estava sendo difícil, assim como estava sendo difícil para mim. Mas se eu olhasse para mim naquele momento e encontrasse meu lugar em Deus, eu teria conseguido fazer muito mais. Mas e aí? Eu não consegui fazer, eu perdi meu tempo? Não, cara. Eu aprendi com aquilo. E eu aprendi, tô caminhando em cima do que eu aprendi. Aprendi com Deus. Aprendi olhando para dentro de mim e vendo o que tinha de errado dentro de mim. Vendo o que me afastava do propósito de Deus para mim. E aí eu comecei a fazer o canal, né? É o quarto ponto aqui que eu ia falar. Eu comecei a fazer o canal. Só que desde o começo eu queria fazer uma coisa muito boa, eu queria fazer o meu melhor. Então eu queria editar vídeo, eu queria fazer tudo certinho, mas eu não tinha computador para isso. Então, acho que mês passado surgiu o conserto do meu notebook. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu achei, finalmente, que aquele ia ser o momento em que eu poderia fazer o melhor que eu estava planejando fazer. Mas eu não estava me atentando que o que eu estava fazendo já era muito bom para Deus. E estava abençoando a vida das pessoas. Mas eu queria fazer mais. Então eu peguei o notebook, eu paguei o conserto dele, eu fiz tudo certinho. E eu cheguei em casa, eu fiz um vídeo, gravei um vídeo, como eu comentei lá no Instagram. Eu fiz o vídeo, cara, que eu queria ter feito.
E, e deu tudo errado, porque o computador não aguentava editar o vídeo, cara. Eu tenho falado para meus amigos ultimamente que meu computador não roda nem o Windows, né? De tão fraquinho que ele tá, né? Ele tá sofrendo a criança, né? Ainda serve para digitar no Word, graças a Deus. Mas naquele momento eu me vi frustrado, cara. Eu vi que eu estava a um passo de fazer o meu melhor e eu estava impossibilitado de fazer o meu melhor. Sabe por quê? Porque eu não estava enxergando o momento, eu não estava enxergando a situação, eu não estava enxergando o que Deus estava fazendo, independente de mim, independente das minhas capacidades técnicas, independente de tudo. Era Deus que estava fazendo, não era eu. Então eu comecei a ficar chateado, eu comecei a ficar angustiado, ansioso e triste, porque eu achei que eu estava fazendo errado. E na verdade eu não estava. O que eu estava fazendo de errado é não enxergar o que Deus estava fazendo de certo em mim. E, e aí, como eu disse, estava vendo um vídeo agora há pouco, de uns caras que nem são cristãos, né, mas eles contando algumas coisas sobre os problemas deles. Eles estavam falando sobre uma certa crise, né, crise do impostor, isso e aquilo. E talvez você tenha ouvido falar sobre isso, talvez você não tenha ouvido. Mas eu não quero entrar em detalhes sobre aquela época, eu não sou nenhum técnico sobre isso. Mas alguns pontos que eles estabeleceram sobre a vivência de uma pessoa nessa situação e de como isso trava a pessoa. E eu acho que isso não se aplica só a essa síndrome aí, mas se aplica em muitas situações da nossa vida. Em muitas situações que às vezes a gente desanima, que a gente se decepciona com alguém ou com alguma coisa, que faz a gente parar a boa caminhada que a gente estava seguindo. E existem 5 pontos, né, estabelecidos ali que são causados, né, nessa síndrome, né, que são a perca de oportunidades, né, acho que não tem muito para falar sobre isso, mas talvez isso fale a você alguma coisa. Não saber dizer não, né, comprometer a sua produtividade, nunca se satisfazer com os resultados alcançados e o burnout. Né. Queria dizer também que esse burnout tem atingido cerca de 30% da população brasileira nesses últimos tempos, por causa dessa situação da pandemia. Muitas pessoas estão sofrendo, estão tendo esse... Se você não sabe o que é o burnout, é quando a tua mente desliga, ela apaga. Você exige tanto do seu corpo, da sua mente, que uma hora ele desiste de trabalhar por você. E você apaga. Cara, existem passos que a gente precisa seguir para não acabar nisso. E como cristãos, o passo que a gente deve seguir é seguir Jesus, é seguir a verdade de Jesus. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas eu queria falar um pouco sobre essa questão de nunca se satisfazer com os resultados alcançados, cara. Porque era nisso que eu estava me pegando. Eu nunca me satisfazia em estar fazendo o que eu estava fazendo. E muitas vezes eu gravava alguns vídeos e ficava pensando assim, pô, cara, isso daí não foi o melhor que eu podia ter feito. Podia ter feito melhor. Mas as pessoas eram tocadas, as pessoas vinham falar algo, as pessoas falavam, cara, isso foi muito bênção pra mim, cara, eu tô compartilhando isso com outras pessoas porque isso tocou a minha vida. E eu falava, cara, mas... falava pra mim mesmo, cara, mas pra mim, isso, isso foi uma das coisas menos boas que eu fiz. Mas não fui eu que fiz, foi Deus. E por isso que funcionava. E por isso que funciona. Porque não sou eu, é Deus. Eu tô fazendo esse vídeo justamente para desabafar, que eu tô fazendo aqui de dia, sem ser a luz perfeita, com o cabelo um pouco desarrumado. Por quê? Porque eu preciso mostrar para vocês que eu sou um ser humano, você é um ser humano. E a gente precisa se alegrar em ser um ser humano, em saber que nós somos falhos, mas é que Deus nos ama e nos ajuda, nos instrui e nos leva para um caminho onde nós podemos ser muito melhores do que nós somos. E eu queria falar aqui que justamente isso, cara. O outro ponto era justamente esse, né? Que Deus está no controle e está tudo bem. Ele tem um propósito e eu vou curtir cada detalhe do caminho até o fim desse objetivo. Isso foi algo que eu conversei com a Amable nas sessões que eu tive com ela. Que Deus não é o Deus do propósito simplesmente, mas Deus é o Deus do caminho. Deus é o Deus que nos acompanha todo momento, até a resolução, até a concretude desse propósito, desse objetivo. Então, nós precisamos curtir cada detalhe do caminho. Talvez se você costuma andar muito de carro e faz sempre o mesmo caminho para o trabalho, ida e volta, você não percebe o caminho. Mas se um dia você pegar de bike, cara, ou a pezão, até de ônibus, cara, você fizer o mesmo caminho, você vai perceber detalhes, você vai perceber coisas nesse caminho que vão parecer para você que o caminho corriqueiro da tua vida parece um caminho completamente novo, porque ele é cheio de detalhes que você nunca tinha visto antes. Se atente aos detalhes, aprenda a caminhar no tempo certo, aprenda a dar os passos da forma correta.
e observe cada detalhe do caminho pelo qual Jesus está te levando. Ele te acompanha nesse caminho. Jesus não está no objetivo. Jesus, ele é nosso objetivo, mas ele não está no objetivo porque o Espírito Santo está dentro de nós. E é o Espírito Santo que nos acompanha até esse objetivo. Então Deus não está no final. Deus já está aqui agora, te ajudando a caminhar. E é isso que eu quero que você grave hoje. As formas, né? Isso aqui é psicologia, né? Eu não sou muito chegado nisso, não conheço muito, mas são 5 pontos que eles estabelecem de você, que você precisa seguir para começar a sair dessa prisão, desse emaranhado da tua mente que diz que você não é capaz, que diz que você é pior que os outros, que diz que você é um farsante na sociedade, que na verdade você está enganando os outros, tentando parecer bom, sendo que você não é. Mas são 5 pontos que a gente precisa seguir, que é falar sobre o assunto, que é algo que eu estou fazendo aqui agora. Reconhecer as pequenas vitórias, como eu falei, observar o caminho que você está seguindo, observar cada detalhe da caminhada que você está tendo com Jesus, porque são os detalhes que enriquecem a obra. Eu quero falar disso, né, que eu comecei a desenhar alguns meses atrás, eu comecei a me empenhar um pouco mais no desenho, e eu comecei a perceber, cara, quando eu começava a fazer alguns mapas, algumas coisas mais artísticas, eu percebi que eram os detalhes, que eram as minúcias que faziam a obra ser bonita. Que eram aqueles pequenos ornamentos que faziam aquilo parecer de qualidade. São os pequenos detalhes que trazem beleza para a obra. Desconstrua a ideia de perfeição, porque ninguém é perfeito, só Jesus. A gente precisa seguir o exemplo de Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa, aqui nessa terra, a gente nunca vai conseguir ser exatamente como Jesus foi. Mas quando ele vier, nós seremos exatamente como ele é. Porque o mundo não nos conhece porque não conheceu o Pai, mas quando o Pai vier, o mundo nos reconhecerá, porque seremos como o Pai é. Em algum lugar da Bíblia diz isso, eu não lembro onde que está, eu sei que é no Novo Testamento. E não se compare com os outros. Deus te fez exclusivamente como você é. Você não é igual aos outros, por mais que você tenha pai, mãe, irmãos, filhos, você não é eles, você é você. Você é exatamente quem Deus quis que você fosse. Deus te construiu para você ser uma pessoa exclusiva, uma pessoa única. Seja você mesmo. A Cat que vai estar assistindo aí pode falar muito bem sobre isso. Seja quem você é. Seja quem Cristo construiu você para ser. Não se compare aos outros, não se compare a pessoas que são grandes, que são famosas, não se compare a ninguém. Se compare a quem Cristo quer que você seja. Eu costumo dizer para as pessoas que nós somos criados, antes de todas as coisas serem criadas, nós já havíamos sido criados no coração de Deus. Antes de nós existirmos, nós já existíamos no coração de Deus. Só que o pecado denigriu a imagem do que nós éramos no coração de Deus. Quando nós nascemos, nós somos denegridos pelo pecado. Mas existe uma imagem de quem você é em Deus. E é essa imagem que você tem que perseguir. E não a imagem do que as pessoas são em Deus ou do que as pessoas são no mundo. Seja quem você é em Deus. Persiga quem você é em Deus. Descubra quem você é em Deus. Porque é só assim que você vai viver o teu propósito. E a última coisa é se importar com o que as pessoas, com as coisas boas que as pessoas dizem sobre você. Como eu disse no último vídeo, a parte mais importante para mim nesse canal, a coisa que eu mais tenho satisfação, não são no número de inscritos, não são no número de likes, não. A coisa que mais me dá satisfação é ver os comentários de vocês. Porque vendo os comentários de vocês eu sei que o que eu falei, que o que o Espírito Santo falou através da minha vida surtiu efeito em você. E isso é a coisa mais satisfatória na minha vida. Saber que o que eu faço é útil para vocês. Que o que Deus tem me levado a fazer é útil para alguém. Essa é a coisa mais valiosa, a coisa mais preciosa, o maior sabor de estar fazendo esse canal aqui. Eu passando por essas dificuldades, por essas angústias, por essas ansiedades, eu sei que eu posso continuar caminhando, porque eu posso continuar fazendo algo que não só traz paz para mim, mas traz paz para alguém do outro lado da tela. E é por isso que eu tenho caminhado. É por vocês que eu tenho caminhado, porque eu enxergo que o meu propósito na Terra não é viver para mim mesmo, mas é viver pelo propósito de Jesus. E o propósito de Jesus foi morrer por amor a mim e a você. Então, se for preciso eu morrer por amor à mensagem que eu prego para vocês, eu morro. Se for preciso eu morrer para que essa mensagem chegue até vocês, eu morro. E é assim que eu tenho vivido todos os dias, morrendo para mim mesmo, para que essa mensagem chegue, para que a minha boca não se cale de pronunciar aquilo que o Senhor me chamou para pronunciar. Esse vídeo talvez não seja muito impactante para você, mas ele está sendo profundamente impactante para mim, porque eu estou compartilhando isso com vocês, porque eu estou compartilhando o meu coração para vocês, as minhas ansiedades, as minhas angústias, as minhas dificuldades comigo mesmo. Eu tenho dificuldades.
E hoje eu estou falando elas para vocês, porque eu quero que vocês saibam que você não sofre sozinho. Quando eu digo para vocês que eu estou lutando com vocês, é porque nós como corpo sofremos individualmente, mas sofremos para a glória do corpo. Para que o corpo seja glorificado, para que o corpo de Cristo seja glorificado. E é assim que nós estamos vivendo. Eu luto aqui, você luta aí, mas todos nós estamos glorificando o corpo de Cristo. Todos nós estamos glorificando o nome daquele que nos salvou. E nós só lutamos, nós só vencemos, nós só continuamos de pé, batalhando e firmes, porque nós confiamos naquele que nos chamou. Por fim, eu queria usar também esse vídeo para agradecer, cara. Agradecer a minha primeira pequena vitória. Como eu tive minha pequena primeira vitória quando a primeira pessoa se inscreveu no meu canal, que eu não lembro se foi algum dos meus pais, provavelmente foi, né? Mas a minha primeira pequena grande vitória, que são os mais de 100 inscritos nesse canal. Eu estou muito feliz em Deus, eu me coloquei diante de Deus, sabe? Porque a gente olha para as pessoas grandes e vê que elas têm muitos seguidores, muitas pessoas ouvindo as mensagens delas. Mas eu tento não olhar para isso. Então, quando eu vi que bateu 100 inscritos no penúltimo vídeo que eu lancei, eu me ajoelhei e falei, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu os ouvidos dessas 100 pessoas. Porque isso para mim já é uma grande vitória. Isso é um pequeno detalhe na minha caminhada, mas é um detalhe ao qual eu me apeguei e me alegrei muito, porque eu estou muito feliz de poder ministrar essa mensagem para vocês, mais de 100 pessoas que estão me ouvindo aqui, cara. Isso é maravilhoso e eu agradeço a vocês por estarem aqui. Eu agradeço a vocês por terem dado a chance de eu falar para vocês algo, a chance de eu ministrar para vocês essas mensagens. Eu agradeço a vocês porque vocês têm me ouvido. Eu agradeço a vocês porque vocês têm ouvido as palavras da minha boca. Eu agradeço a vocês porque vocês são a oportunidade que Deus está me dando de ministrar aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Sem vocês, talvez eu estivesse pregando para as pedras, mas eu nunca me calaria. E hoje eu nunca mais vou me calar, por amor à mensagem que Ele quer ministrar para vocês e que Ele já tem ministrado para mim. Eu sou muito grato a vocês por tudo isso. E por fim eu queria ler o texto de Mateus 6, 25, que eu acho que a gente conhece muito esse texto, mas a gente tem que se apegar muito a ele nesses últimos dias que nós temos vividos. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que estas aves? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um dia a mais na sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios se preocupam. De certo, o vosso Pai Celeste bem sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis ou não estejais ansiosos, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu quero dizer isso para você hoje. Não esteja ansioso, não esteja inquieto e nem frustrado. Saiba que Deus está no controle, que Ele cuida de todas as coisas e que nós estamos e coexistimos aqui como corpo hoje por causa dEle. É Ele quem nos trouxe até aqui. É Ele quem nos construiu nova criação nele. É tudo por obra dEle. Eu e você, sim, somos seres humanos, sim, somos falhos, mas sim, Cristo nos deu a capacidade de sermos muito mais do que éramos, de alcançarmos muito mais do que já alcançamos antes. O protagonista de toda essa história é Jesus. E nós temos que apreciar a existência nessa bela história
de Jesus. Aprecie cada detalhe. Se prenda às coisas boas que Deus tem apresentado para você. Se prenda às boas palavras que Deus tem ministrado ao seu coração. E busque nele intimidade, companhia, aceitação. Deus, ele nos ama e ele nos deu a graça dele, para que nós entendêssemos que nós não merecíamos o bem, mas nós alcançamos o bem pela graça. Ele nos deu essa capacidade e por causa dele estamos de pé hoje e podemos continuar de pé, vencendo cada uma dessas batalhas internas, para a honra, para a glória e para o louvor do nome dele. Eu sou Daniel Sampietro e sim, eu sou ansioso em aperfeiçoamento. Sim, eu sou um pouco perfeccionista ainda, mas eu estou em aperfeiçoamento. Era algo que nós dizíamos num curso que eu fiz sobre cura da alma. A gente dizia quem nós éramos, mas nós dizíamos, estamos em aperfeiçoamento. Não somos perfeitos ainda, mas vamos lutar todos os dias para nos tornarmos cada vez melhores para Deus. E nos dias que nós estivermos fracos e cansados, nós temos que sempre lembrar, tá tudo bem, porque Ele está no controle. E se eu continuar na rocha, eu continuo firme. Venha o vento que for, venha as ondas, a tempestade que for, se eu estiver na rocha, eu continuo firme para vencer. Cada dia um passo de cada vez. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a tua vida, cara. Cara, por favor, deixa um comentário aí embaixo. Eu amo os comentários de vocês. E vamos que vamos, cara. Vamos nessa luta. Vamos junto. E a gente vai vencer todos os dias, dia após dia. E sabendo que nós não somos perfeitos, mas o perfeito habita em nós. E eu amo você. E eu vou continuar orando pela tua vida. Porque você é uma bênção, cara. Talvez você não saiba disso, mas você é uma bênção. E Jesus te chamou por um propósito. Lute por esse propósito. Viva esse propósito. E conquiste cada detalhe, detalhe por detalhe, dia após dia. Cada detalhe da paisagem, da caminhada que você está seguindo. Deus abençoe a tua vida. E até a próxima, guerreiro.